Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos prosseguir com o estudo sobre a região Sudeste, falando um pouco sobre a organização do espaço, ou seja, como se deu o processo de ocupação da atual região Sudeste e como esse espaço se mostra, nos dias atuais. Então, prosseguindo aqui, quando se trata de ocupação da região Sudeste, temos que ter em mente duas atividades econômicas, a mineração e a cafeicultura. A mineração ela começou a se desenvolver, a partir do século XVII, onde hoje é o atual, principalmente onde hoje é o atual estado de Minas Gerais. Então, essa atividade, gente, ela foi responsável pela ocupação, e o povoamento de muitas áreas e também da fundação de muitas cidades, que até hoje conservam esse patrimônio histórico, como vocês podem estar vendo, aí é uma imagem de São João del Rei, uma cidade, que teve sua origem ainda nesse período da mineração, certo? Então, até então, antes da mineração, o principal polo econômico do Brasil colônia, era justamente a região Nordeste com a produção de cana-de-açúcar. Então, a partir do século XVII, esse eixo econômico, passou a ser a região Sudeste, certo? Posteriormente, de forma mais efetiva, quer dizer, a partir do século XIX, a cafeicultura também exerceu um papel muito importante, nos estados, principalmente nos estados do Rio, e de São Paulo, em uma área conhecida como Vale do Paraíba, que vocês podem estar visualizando a localização nessa imagem. Então, o Vale do Paraíba é justamente o Vale do Rio Paraíba, que ele corta aí, áreas tanto do estado de São Paulo como do Rio de Janeiro. Então, nessa área, nesse local, se desenvolveu de forma muito intensa a cafeicultura, pessoal. E a cafeicultura, ela contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento, desses centros, certo? Então, por quê? Porque atraiu muitas pessoas, tanto nacionais, tanto pessoas de dentro do próprio Brasil, como também imigrantes vindos de outros países, também vieram para trabalhar nessa atividade. Então, a cafeicultura, ela gerou muita riqueza, ela foi muito importante para a transformação do espaço, da região sudeste, e também foi responsável pela implantação, das primeiras formas de infraestrutura nessas áreas, certo? Ainda seguindo aqui, ainda sobre a cafeicultura, e a transformação do espaço, houve nesse período, a ampliação da infraestrutura de transporte, como por exemplo com a construção de ferrovias. Então, para quê? Qual era o objetivo da instalação dessas ferrovias? Era justamente escoar essa produção, de café. Então, é, o café, que se tornou o principal produto da exportação durante o Império, ele precisava sair das áreas mais interioranas para chegar até os portos do litoral, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para de lá seguir para outros países. Então, se investiu muito em ferrovias. No caso aí, que foram essenciais para a integração do território e a fundação de novas cidades. Então, vocês podem estar visualizando umas fotos antigas e aí uma imagem já colorida, atual, da Estação Central de Campinas, ou seja, de uma antiga estação de trem, que até atualmente, ainda se encontra como patrimônio histórico, desse período. Prosseguindo aqui, ao longo do século XX, gente, a região sudeste, ela apresentou um crescimento econômico bem intenso e também, atrelado a esse crescimento, taxas de urbanização também bem significativas. Então, as cidades elas começaram a crescer bastante, cresceram bastante, ao longo do século XX, certo? E por conta disso, essa região recebeu muitos investimentos no sistema de transporte, em ferrovias, em rodovias, aeroportos, portos e hidrovias, certo? Então, a partir do século XX, esses investimentos em meios de transporte eles foram se expandindo justamente porque a região sudeste se tornou, o principal polo econômico do Brasil. Na verdade, continuou sendo, Então, atualmente, a região sudeste concentra as maiores empresas e também a maior diversidade de serviços do país. Então, as rodovias com os maiores tráfegos de veículos também se encontram lá e também o maior aeroporto do Brasil se encontra na região sudeste, no estado de São Paulo, que vocês podem estar visualizando uma imagem aí abaixo, que é justamente o aeroporto de Guarulhos, certo? Nessas imagens vocês também podem estar visualizando
o Porto de Santos, né, que é um importante meio de escoamento da produção, certo? E uma antiga ferrovia, né, que foi, que foi construída também nesse período, tá certo? Então essa ferrovia é justamente que conecta, é justamente a estrada de ferro, né, Santos-Jundiaí. Então muitas dessas grandes obras, né, elas tiveram origem ao longo do século XX, certo? Prosseguindo aqui, gente, com relação à tecnologia de comunicação e internet, né? Como é que o Sudeste se insere no contexto nacional, né? Então, em âmbito de Brasil, né, a região Sudeste é a mais, é a que mais, né, dispõe de domicílios com acesso à internet. Então, a região apresenta, juntamente com a região Sul, né, e nos dias atuais a região Centro-Oeste também, o maior percentual de pessoas com acesso à internet por computadores, né, do país, certo? Então, vocês podem estar visualizando esses dados, certo? A partir desses gráficos, que tem como título concentração de casas com acesso à internet. Então, visualizem que o Sudeste, né, percebam que em azul está o total, né, em vermelho são as casas que têm acesso à internet por microcomputador e em verde por celular, telefone celular. E vejam que o Sudeste, né, se destaca aí em todos os quesitos, certo? Então, nessa região as pessoas têm um maior acesso, né, a esses recursos, certo? Em seguida vem a região sul, né, também com índices elevados, e a região centro-oeste também. E com os menores índices, né, temos a região nordeste e a região norte. Prosseguindo aqui, essa concentração, minha gente, falando um pouco sobre a concentração econômica e industrial, né? Essa concentração econômica e industrial na região sudeste, ela foi alavancada ainda naquele período, né, da cafeicultura. Por quê? Porque a cafeicultura, ela gerou muita riqueza, certo? Então, essa riqueza, ela foi muito aproveitada posteriormente para a instalação das primeiras fábricas. Então, ela foi muito importante para o desenvolvimento industrial, né, dessa região. Além do mais, né, a indústria ela encontrou condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Além do dinheiro, né, ainda tinha mão de obra abundante e também um mercado consumidor bastante expressivo, lembrando que a região sudeste, né, era e ainda é a região com o maior número de pessoas, né, que tem a população maior, e sem falar na infraestrutura, né, que já estava implantada, principalmente a infraestrutura de transportes, então já contava com ferrovias, dentre outros meios, né. Então, na região sudeste encontram-se, né, as áreas mais industrializadas do Brasil, como, por exemplo, o ABC Paulista, né, em São Paulo, e também a Baixada Santista, certo? Então, são alguns exemplos, né, dessas atividades. Além, né, dessas atividades industriais, também se destacam, né, outras atividades do setor primário e terciário. No setor terciário, né, a disponibilidade da variedade de serviços e também o desenvolvimento do comércio, né, e algumas atividades primárias, ou seja, ligadas à extração de recursos da natureza. Prosseguindo aqui, né, há alguns anos, né, vem ocorrendo uma certa desconcentração dessas indústrias. Então, os governos, né, de outras regiões, de outros estados do Brasil, né, eles vêm adotando algumas medidas, como a isenção ou a diminuição de impostos e a doação de terrenos, justamente para incentivar as instalações de indústrias vindas da região sudeste. Então, nesse contexto, por exemplo, a região nordeste recebeu várias indústrias, né, e que têm sido muito importantes para movimentar, né, a economia. E isso mudou um pouco a participação do Sudeste, né, nessa questão da contribuição a partir da produção industrial. Mas apesar disso, né, a região ainda é a que mais produz, né, é a mais desenvolvida em termos industriais. Então, a transferência de indústrias e empresas do Sudeste para outras regiões vem modificando um pouco, né, essa participação no PIB, a participação industrial no PIB do Brasil, né, por região. Prosseguindo aqui, até agora nós discutimos, falamos que a região sudeste é a mais industrializada, que concentra um maior número de pessoas, certo? Que também é a mais urbanizada. Porém, né, apesar de gerar toda essa riqueza, né, é a mais desenvolvida economicamente, apesar disso, existe
muitas consequências socioeconômicas, tá certo? Existe muita desigualdade ainda na região sudeste. Então, o sudeste apresenta também desigualdades socioeconômicas muito significativas decorrentes de quê? Da má distribuição dessa renda. Então, muito dinheiro é gerado, né? Muita riqueza, porém, nem todo mundo tem acesso a isso. Então, eu coloquei algumas imagens aqui de algumas comunidades, né? Geralmente essas comunidades são habitadas por aquelas pessoas que têm menos poder aquisitivo e geralmente nesses locais, né, a disponibilidade de serviços públicos ou é insuficiente ou inexistente, certo? Então essa primeira corresponde à Rocinha, certo? Localizada no Rio de Janeiro, e a segunda a Paraisópolis, em São Paulo. Percebam, gente, que Paraisópolis, né, ela se encontra localizada bem próxima a condomínios, né, de luxo, certo? Então, aí nessa imagem vocês podem perceber de fato a desigualdade expressa, né, em uma imagem, certo? A desigualdade, ela pode ser observada no espaço geográfico e aqui a gente pode estar identificando, né, essa má distribuição de renda. Pessoal, por hoje nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.